Irmãos, que não único reino, único governo perfeito é um governo em vida. Só um governo que tem Deus, né, por procedência, e Cristo tendo Cristo como cabeça, e Cristo como vida, que circula no corpo, que governa o corpo por meio da palavra, por meio da vida de Deus, esse governo é o único governo perfeito. Fora do governo em vida, nós temos então as organizações. Nós precisamos de organização, né? Esse mundo todo é um mundo organizado, é um mundo sistematizado, é um mundo sem vida, e tudo precisa de estrutura de poder, não é isso? Precisa de hierarquia, precisa de dominadores e dominados, quer dizer, precisa de todo um esquema, né, para que funcione. E nós já nascemos nesse esquema, nesse sistema do mundo. Irmãos, nenhum sistema sem vida de governo é perfeito. Por isso, irmão, existe essa discussão. Eu sou da direita, politicamente falando, eu sou da esquerda, eu sou a favor da democracia, sou a favor do capitalismo, eu sou a favor do socialismo, eu sou a favor do comunismo. Irmãos, tem um regime melhor do que o outro, mas não existe nada perfeito. Qualquer governo desse apresenta grandes falhas, grandes defeitos. Por isso, irmãos, o homem sendo governado dessa forma nunca está contente, nunca está satisfeito, nunca tem paz total, nunca tem alegria total, porque é tudo cheio de defeitos, cheio de problemas. O único governo perfeito, irmãos, é o governo em vida. Eu estava falando para os irmãos, nós estamos em agosto já. Em outubro, nós já vamos para Johannesburgo. Já estamos com mais de 800 participantes já, inscritos já. Olha se não vai chegar a 1000, né? A gente está pensando no máximo 500, mas já chegou a 800. Chegamos a 800. Irmãos, você vai, quem for, vai conhecer os seus irmãos lá na África, que você nunca viu na vida. Mas você sabe que nesse momento, eles são tão alegres quanto você? Eles estão praticando o mesmo que você está praticando? Eles estão fazendo imersão? Estão fazendo grito de guerra? Eles estão pregando o evangelho do reino? Irmãos, o dia que você vai vê-los lá, embora haja choque de cultura, nós somos bem diferentes deles, mas você vai sentir um amor, olhando para quem você nunca viu na vida. Sabe, a vida circula e governa. Não existe nenhum estatuto, nem relatório mensal ou semanal deles para uma central. Não existe isso de controle. Não temos como controlar, certo? Não só a África, você tem os irmãos da Europa, você tem os irmãos da Ásia, certo? Você tem os irmãos da Oceania, daqui no México, né? América Central. Vocês sabem que nós estamos nos fixando em Panamá? Os comportadores estão fazendo um trabalho bonito lá no Panamá. Coreia, Japão, culturas totalmente diferentes, e no mundo são conflitantes. Mas, irmão, na igreja, com a vida de Deus, irmãos, nós somos governados pela vida. Qual é o homem que tem capacidade de governar isso? Qual é o homem? Não temos capacidade. Então, o governo mais perfeito, irmãos, é a vida. Só que tem uma característica: todos recebem da mesma palavra. Esse é o requisito número 1. Se não receber a mesma palavra, se a mesma palavra de Deus circulando, irmãos, não produz unidade,
não produz esse governo. Graças a Deus, irmãos, está se produzindo um governo em vida, tá? Então, era uma palavra que eu queria entrar. Bom, aí, apóstolo Paulo teve o seu ministério danificado pela concorrência de judaizantes de Jerusalém, que queriam introduzir as práticas judaicas na igreja. E também foi danificado o seu ministério pelo pensamento democrático da cultura grega, em que nessa cultura cada um democraticamente tem liberdade de escolher o pregador que ele quiser ouvir e seguir. Assim como eles recebiam os filósofos e escolhiam qual linha filosófica que ele deseja seguir. Eles pensam que na igreja é assim também, mas na igreja não é assim. Tá? Ó Senhor Jesus. Por isso Paulo, ele disse: quando estive entre vós, coríntios, eu resolvi nada saber senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu não vim no meio de vós falando palavra de sabedoria, com ostentação de linguagem, palavras persuasivas da sabedoria humana. Não, porque se eu falasse em palavra de sabedoria humana, a vossa fé seria apoiada em cima da sabedoria humana. Não, eu quero que a vossa fé seja apoiada na palavra de Deus, que é o poder de Deus. Irmão, a palavra de Deus tem poder. A palavra do homem não tem poder, né? Bom, aí Paulo, irmão, depois de ser solto da prisão romana no ano de 64, tá? Ele teve que pedir para Timóteo permanecer em Éfeso, né? Vamos dar uma olhada rapidamente. Efésios, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, que não ensinem diferentemente. Não traga outro ensinamento. Porque a igreja primitiva perseverava no ensinamento dos apóstolos. É um só ensinamento. Agora, aqui em Éfeso, outras pessoas queriam introduzir outros ensinamentos. Então Paulo disse para Timóteo: Timóteo, vai lá, porque isso vai trazer confusão, vai tirar, né, a circulação de vida na igreja, e o governo pela palavra, né, vai se perder. E nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas fábulas são mitos hebraicos, sabe? Mitos de gerações anteriores. Eles passam de geração em geração, né, aqueles mitos, fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Eu diria assim, a obra de Deus na fé. Não produz obra. Essa conversação vã, essas discussões, essas palavras bonitas de outros ensinamentos, irmãos, não produzem a obra de Deus na fé. Tá? Ó Senhor Jesus. E justamente, irmãos, em Éfeso, se você olhar para Atos 19, justamente em Éfeso, Paulo gastou 3 anos lá. Não foi? 19, 10, né? Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. Primeiro gastou 3 meses na sinagoga, e depois ele alugou um espaço e gastou 2 anos
para ministrar a palavra, falando sobre toda a economia de Deus, o plano de Deus de uma forma completa para todos da Ásia. Ele gastou muito tempo para os da Ásia, e depois são justamente os da Ásia que acabaram abandonando a ele. Tá? E ele ficou 3 anos, porque no capítulo 20 diz, né? Capítulo 20, né? Ó Senhor. Versículo 31, ele fala assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quer dizer, ele gastou 3 anos no total, trabalhando em Éfeso, para com todos os da Ásia. E são justamente os da Ásia, no ano 67, abandonaram a Paulo. Tá? Ó Senhor Jesus. E ele então já, né, ele já advertia que, versículo 29, ainda Atos 20, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Sabe, são pessoas que só estão interessadas em conseguir o seu objetivo pessoal. Não estão nem aí com as ovelhas, não estão nem aí com os irmãos. Se eu conseguir tentar desviar você da palavra de Deus e trazer você para me seguir, e mesmo que você depois vá para o mundo, tanto faz, desde que você saia, né, do ministério de Paulo, né, naquela época, para mim está bem, sabe? Eles não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Irmãos, isso acontece ainda nos dias de hoje. Continuam falando coisas pervertidas, para quê? Com que objetivo? Para arrastar os discípulos atrás deles. O único interesse, irmãos, é de ter discípulos que seguem a eles. Portanto, irmãos, eles usam todos os meios vis, né, para perverter muitos discípulos. Isso já, irmãos, isso não é de hoje não. Inimigo de Deus tem feito esse trabalho, né, por muito tempo. Aí, quando chega no ano 67, 2 Timóteo, né, vamos lá, 2 Timóteo 1,15, pasmem todos os da Ásia, né, 2 Timóteo 1,15, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Irmãos, quando você abandona o apóstolo, na verdade já tem muito tempo, teria feito muito tempo de você não estar mais apreciando a palavra do apóstolo. Você já não considerava que a palavra dele é a palavra de Deus. Porque Satanás usou alguém, né, para contaminar sua cabeça, para fazer questionamentos, né, dúvidas surgirem na sua mente e tirar você da palavra, irmãos, que traz o governo de Deus e traz a unidade do corpo de Cristo e faz a obra acontecer. Tá? Ele, por todo o tempo, ele vai fazer isso. Tá? Então, quando se abandona o apóstolo, já perdeu o apreço pela palavra, já havia muito tempo.